parte 2, sobre o tema As Três Fases da Marca da Besta. A série a qual vai esse vídeo é a série Vindas de Cristo. Muito bem, esse é o vídeo número 2, sobre a série a qual começamos a falar então sobre a Marca da Besta, a sua natureza, e mostrei para vocês que a Marca da Besta, assim como também a Marca de Deus, ambas têm as duas naturezas, a espiritual e a terrena, a física. A espiritual é a primeira que se manifesta e a física terrena ela vai ser a última que se manifesta, porque ela será aplicada à escatologia, ou seja, aos tempos finais. Então aqui eu vou falar para vocês, a qual eu tinha dito no primeiro vídeo, sobre essas três fases, a qual vai ser marcado o período da besta nesse vídeo. E no último vídeo eu vou falar como essas três fases irão agir no ser humano sobre a face da Terra. Então vamos lá. A primeira fase, sedução, ela começa nos 3 anos e meio iniciais, que é o período de falsa paz ou período de sedução, onde as pessoas, por livre e espontânea vontade, mediante a escolha do seu livre-arbítrio, irão aceitar e querer participar desse sistema, pois ele será algo bom, pois ele vai apresentar um sistema benéfico, moderno e atraente para tanto os governos do mundo quanto também para o coletivo e o individual de cada pessoa, Então, através desses benefícios, as pessoas então vão querer fazer parte e com isso elas assinarão documentos para participar desse sistema, ou seja, o documento que elas assinarem, os acordos, os tratados, seja de forma como nação, país, coletivo ou individual, irá comprovar que elas participaram abertamente e de forma de livre e espontânea vontade para participar desse sistema, Então, por quê? Porque o sistema da besta, como eu já disse para vocês, ele vai ser algo que na sua fase escatológica, que é na sua natureza terrena, ele necessitará livre-arbítrio, requer livre-arbítrio, para que possa funcionar de forma em todo um sistema, a qual vai estar operando no mundo. Então, por isso, será necessário então esse período de sedução, a qual muitos que irão conhecer e vão saber que este momento de sedução é um momento de apostasia de Cristo, a qual as pessoas então vai querer então aderir a esse sistema. E aqueles então que vão estarem em Cristo sem estar se apostatar não serão submetidos, porque irão entender que se trata do período da sedução. Então, essa é a primeira fase desse sistema da besta, a qual as pessoas irão querer participar por livre e espontânea vontade desse sistema que estará operando com uma inteligência artificial, a qual irá conectar as pessoas tanto à economia, quanto à tecnologia, quanto à religião, tá certo? Então, por isso então que será o período de sedução ou falsa paz. Após a quebra dessa falsa paz e período de sedução, então vem a segunda fase, que é a fase de obrigação, Essa fase ela vai começar ali na segunda metade dos 3 anos e meio finais ou segunda metade da semana da parte final, Esse período de obrigação vai ser então uma restrição de direitos desses benefícios e créditos, e países, a qual não querer participar desse sistema. Então esse é o período em que a besta vai pedir para si aí o monopólio, a hegemonia de todo o sistema do mundo, Essa é a fase de obrigação, E como aquelas pessoas que negaram aceitar no início, negaram não, não quiseram participar no início, a partir desse momento então elas vão negar querer participar, porque a besta agora nesse período ela vai exigir para que todos participem, ela vai exigir monopólio e hegemonia, E com isso, as pessoas que entenderam no período da sedução, quando ainda tinha a livre escolha de querer participar ou não, agora vão entender completamente que esse de fato é o sistema escatológico da besta. Nessa fase ficará bem claro, que aquele sistema de sedução, onde as pessoas assinaram documentos para fazer parte, participar dele, era de fato a marca física, literal, escatológica que haveria de se manifestar, Então, com isso, então por isso vai estar
essa imposição de obrigação sob penalidade das pessoas de perderem os seus benefícios, né, de comprar e vender ou de fazer negócio. Isso é em escala global, ou seja, países em relação a países, coletivos em relação a coletivos e individuais em relação a individuais. Então será um sistema que até os próprios governantes, né, ficarão sujeitos. É algo que vocês talvez nunca pararam para pensar. Até os próprios governantes vão ficar na mão deste monopólio e dessa hegemonia que vai surgir no tempo do fim. Então, todo país que não aderir a esse tipo de tecnologia vai ser tido, então, como algo obsoleto, ultrapassado, né, e não participante desses benefícios em questão. Então, esse meio vai ser como se fosse uma espécie de bloqueio. Você não vai participar do melhor dos blocos econômicos, você não vai participar do melhor daquilo que tem de tecnologia e daquilo também que vai ser compartilhado em religião. Então, essa opressão vai obrigar muitos a migrar para esse sistema de forma obrigatória e com isso, então, por medo de perder todos esses benefícios em questão. Nessa fase aqui de obrigatoriedade, como aqueles que passaram pela primeira fase de sedução vão entender muito bem e também não vão aderir nesse período de obrigação, preferindo viver em um subsistema, preferindo viver em uma subcondição ou não se aderindo aí em questão disso, para que não possa então se apostatar de Cristo agora, meio da obrigação, porque a sedução se tornou obrigação e ainda assim o propósito das pessoas que não foram seduzidas quando tinham livre-arbítrio, agora mesmo que elas não querem pelo fato de estar sendo obrigado, né? Existirá então uma certa oposição a esse sistema declaradamente. Nos países mais radicais, né, que se aderirem a isso, haverá sim aí as perseguições por meio de morte, né? E nos países que não são tão radicais haverá as perseguições morais, né? As pessoas então que não aderirem ao sistema serão taxadas aí de pessoas gringes, né? Ou ultrapassadas, né? Ou pessoas que são aí negacionistas desse bom sistema que está sendo colocado, né? Então essa segunda fase, a fase de obrigação, né? E a terceira fase é a fase de profanação, né? A fase aonde está ainda na segunda metade dos 3 anos e meio finais, né? E aquele período ali de prorrogação descrito em Daniel, né? A besta, então, ela não vai mais matar nessa fase, né? Quem negar receber a sua marca, ou ela vai punir com a perda de crédito em questão, porque ela sabe que se fazer isso, as pessoas continuarão fiéis no seu propósito. Então, o que ela vai fazer? Ela vai prender, né? Manter em cativeiro quem não for morto na fase de obrigação, e ela então, mediante o uso da força física e do cárcere, sem dar nenhuma chance de defesa contra as pessoas sobre o seu regimento, então irá profanar aí, né, as pessoas, né, e os governos que não quererem aderir à sua marca. Então, essa aí é a terceira fase em questão, né? Espero que vocês tenham compreendido e eu vou dar início ao outro vídeo para que eu possa mostrar a vocês como isso vai agir então nas pessoas sobre a face da Terra. Então vamos ao terceiro vídeo para que a gente possa concluir.